Pessoal, bem-vindos a esse vídeo, né, essa palestra sobre nutrição e carreiras, né? Quais as oportunidades do mercado atual? Bem, meu nome é Fabrício, eu sou nutricionista, pós-graduado em nutrição esportiva, atuo hoje como supervisor de nutrição, né, na área hospitalar. Já passei por hotel, já passei por clube de futebol, já trabalhei com refeições transportadas. Iniciei cedo, né, digamos assim, a carreira da nutrição, fazendo estágio ali logo já no segundo período da graduação, e desde então não parei mais, sempre atuando e trabalhando na área. Né? O intuito desse vídeo, dessa palestra, é tentar dar alguma orientação, né, ser útil para você que é estudante ou então já é formado na área, para de alguma forma, né, agregar aí os meus 25 centavos, né, nem que sejam em alguma coisa para a sua carreira, tá? Porque a gente tem pessoas em diversas situações, né? Você tem um estudante que está começando, não sabe, não conhece bem a área, né? Tem talvez uma leve ideia de como é a área. A gente tem já profissionais que estão atuando ou que não estejam atuando no mercado, ou que querem fazer uma transição de carreira, querem ir para outra área, enfim. A ideia dessa palestra é realmente mostrar como que o nutricionista pode atuar, até onde ele pode ir. É difícil, né? Eu não vou conseguir pegar todas as áreas, mas no geral eu acho que pode agregar alguma coisa aí no seu conhecimento, alguma coisa que possa dar um insight aí para você iniciar ou mudar de carreira, enfim, agregar de alguma forma, tá bom? E a gente vai começar falando sobre um número que está lá no site do Conselho Federal de Nutrição, que é o número de nutricionistas hoje, né, registrados aí. Ao todo somos 194 mil, acho que até fevereiro ali de 2024, ou seja, já tem mais de um ano, né, que esse número não é atualizado, com certeza aumentou, e a cada ano vai aumentar. E o que isso pode representar? Né? Uma maneira de ver esse número. O mercado de trabalho mais inchado, né? Mais disputa ali nas vagas, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Outro dado interessante é que 73% possuem pós-graduação, o que mostra que ter uma pós-graduação, né, não necessariamente vai te destacar na área. É um número muito grande, né, muito alto. Ou seja, não é só ter uma pós que as coisas vão acontecer. E será que pós-graduação realmente é o que vai fazer o diferencial? A gente vai falar sobre isso também. Outro dado lá no Conselho Federal são os tipos, né, de pós-graduação, né? E aí a gente tem dados interessantes, como os nutricionistas, né, que tem algum tipo de especialização, que são aqui 50%, residência 1,6%, isso me chamou a atenção, é um número muito baixo, né, de nutricionistas que têm residência, a gente vai falar de residência também. Mestrado, a gente tem um número até mais elevado do que a residência, né? Eu pensei que fosse até menos, mas é um número ok, né? 17%. Doutorado também muito baixo, 3,8%. Então esse número aqui dá uma dinâmica aqui para a gente, né? Para a gente entender mais ou menos como que está o nível, né, dos nutricionistas no Brasil. Reforçando aqui, né, 73% com pós-graduação, parece que é algo básico, né? O nutricionista se forma, ele já vai fazer uma pós-graduação. Bem, a gente vai começar do início, a gente vai falar sobre estágios, né? E aqui é mais voltado para os alunos, né, da graduação de nutrição, que estão iniciando ali a sua carreira, de certa forma, né, na graduação, e tem a opção como fazer estágios como algo realmente ali relevante para a carreira dele. Bem, como eu mencionei antes, eu iniciei o estágio já no segundo período da graduação. Eu comecei fazendo estágio em uma grande empresa, né, que foi no Copacabana Palace. Fiquei ali mais ou menos 1 ano e meio. Depois eu fui para uma rede de fast foods, né, o Habib's. Fiquei 2 anos. Depois fui estagiário no clube de futebol da Portuguesa da Ilha, atuando ali na nutrição esportiva. E foi dali que partiu a primeira oportunidade para ser realmente nutricionista, né, no clube de futebol. Porque eu já vinha, né, como estagiário, então recebi essa proposta para ser nutricionista da equipe, o que foi bem desafiador, né, diríamos.
mas foi uma experiência muito boa. Tá? Então, eu sempre falo para os alunos, né, de graduação que os estágios são uma boa oportunidade. É claro que nem todos vão conseguir fazer algum estágio, às vezes devido a trabalho, porque precisam pagar a faculdade, cada um tem a sua responsabilidade. Só que os estágios em si realmente são uma boa oportunidade até para o aluno, né, já ter aquela pegada ali do trabalho, já começar a ter uma visão sobre a carreira e poder se destacar também entre os seus colegas, né? Entre os seus pares, que mais para frente essa experiência, né, pode fazer diferença numa vaga, né, que esse aluno, né, já nutricionista vá concorrer. Bem, os estágios são uma porta de entrada, né, um passo essencial para o desenvolvimento da carreira, permite o estudante sair da teoria, né, e vivenciar a prática da profissão. Entre um dos destaques, né, do estágio é o desenvolvimento profissional, porque permite aplicar o conhecimento teórico que você adquire na faculdade em situações reais, né? Mais do que isso, você começa a desenvolver habilidades, como gestão de pessoas, né, lidar com as pessoas, com os funcionários, seja lá com a equipe que você for trabalhar, você começa a ter esse contato, né, essa presença, essa troca, né, com os profissionais. Ajuda a desenvolver habilidades essenciais, né? Gestão de tempo, trabalho em equipe, comunicação, né? Comunicação também é um ponto importante quando a gente fala de trabalho. Contato com diferentes áreas de atuação da nutrição é uma vantagem de poder fazer estágio, né? Possibilita você explorar diferentes segmentos, UAN, nutrição clínica, saúde pública e nutrição esportiva, né? Ajuda a entender qual área mais combina com o seu perfil profissional e o que você quer fazer. Porque quando a gente entra na faculdade, eu acredito que ainda seja assim, muita gente quer ir para nutrição clínica, muita gente quer ir para nutrição esportiva. Eu acredito que talvez mais para nutrição esportiva, né? Todo mundo tem aquele desejo ali de abrir um consultório, né? Começar a atender as pessoas, só que não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Mas o estágio possibilita você a entender o que você quer fazer na sua vida, né? E te dá um norte ali nas ideias. E muito importante também que ele possibilita network para oportunidades futuras, né? Cria conexões com profissionais experientes e pode abrir portas lá na frente, né? Como aconteceu comigo. Eu comecei fazendo estágio, né? E depois fui efetivado como nutricionista, mas eu vou falar isso mais para frente quando a gente mencionar sobre nutrição esportiva. Bem, aqui eu coloquei uma oportunidade, né? Que eu sempre gosto de ver vagas, né, sobre nutrição. E essa vaga aqui me chamou a atenção. Que ele pede, por exemplo, uma oportunidade para ser gerente de loja em um shopping, né, com salário de 2.800, que é muito acima do que os estágios pagam. Como carteira assinada e tal, vai ter um nível ali como gerente, né, não sei se vão assinar ali a carteira como gerente, mas a experiência consta como se fosse. Só pede só ensino médio e um diferencial cursando nutrição ou educação física. Então essa vaga eu achei bem interessante, porque ela pega tanto você, estudante de nutrição, quanto de educação física, né? Pedindo aqui como exigência para atuar na área. Esse tipo de vaga, cara, ele tem muito mais cara de nutricionista, não tem de personal, né? Para educação física. Mas se você quiser seguir, se você faz educação física e quer seguir nessa área, pode ser interessante, né? Mas isso tem muito mais cara de nutricionista. E se você for pegar aqui as atribuições e responsabilidades, tem muito a ver com nutrição, né? Como vai seguir políticas da rede, através de constantes com diversos departamentos de franqueadora, você vai trabalhar ali em redes franqueadas, então vai ter que seguir normas e padrões, né, das franquias. Pedido de produtos tem uma cara mais ali com nutrição. Realizar pedidos, gestão de estoque, isso aqui sim. Conferência de materiais de entrada, muita cara de nutrição. Checagem de materiais, acompanhar vendas e através de indicadores, né? Os indicadores é uma ferramenta importante para você tentar entender, né, como que está o seu negócio, enfim, para onde você, o que você está fazendo, né, como um todo. Enfim, na verdade, essa vaga me chamou a atenção porque ela mostra que você também pode ter um tipo de oportunidade para começar a atuar na área, né? E isso aqui já te destaca de alguma forma, se você é estudante, isso já te destaca
como um profissional e pelas experiências, isso pode ser muito benéfico lá na frente. Então, a gente já encerra aqui a parte de estágio, a gente vai falar sobre a nutrição esportiva. A gente tem que ir com calma para falar sobre a nutrição esportiva, que é a menina dos olhos de ouro de muita gente, né? De muitos profissionais aí, estudantes e profissionais na área de nutrição esportiva. Eu tenho muito carinho em falar sobre a nutrição esportiva, porque, como eu mencionei, foi meu primeiro trabalho, né, como nutricionista. Em 2019 eu fiz estágio, foi meu último ano ali como estagiário, como estudante, me formei em agosto de 2019. Em 2020, né, fui chamado ali para atuar. Então, fui estagiário, né, no time profissional e depois nutricionista. Minha fotinho ali, né, de apresentação, eu nem lembro quantos anos eu tinha, cara. Eu acho que eu tinha 29, né, 30, sei lá, por aí. Né? Então já faz um bom tempo, né, dessa atuação no clube. Mas qual é o problema, cara, de você atuar, por exemplo, num clube pequeno? Primeiro que você não vê esse tipo de vaga por aí, né, em site de vaga. Segundo que a faculdade em si dificilmente vai te preparar na questão de gestão, né? Gestão de que, do tipo, o que fazer, né? Ah, eu sou nutricionista de um time de futebol, mas o que eu vou fazer no time de futebol? Como que eu tenho que atuar, né? Como que você trabalha? Como que você faz, né? Como é que eu fazia, por exemplo, na Portuguesa, quando eu era nutricionista de lá? Você não tem um manual, né? Você não tem um departamento de nutrição. Os grandes times provavelmente têm. Né? Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo tem ali um departamento, vai ter o coordenador, o gerente de nutrição. Provavelmente terão outros nutricionistas e você vai seguir o trabalho que já é feito. Agora, quando você vai para um clube pequeno, né, isso não tem estipulado. O que o nutricionista vai fazer? Como que você vai atuar? Né? O clube pode chamar você para fazer um tipo de coisa, mas na verdade você pode fazer outra. Né? Você pode fazer mais do que o clube pede, né? Para você. Às vezes o clube pede só para você cuidar do refeitório, mas você pode atuar, né? Talvez dependendo ali no elenco, enfim. Varia muito, cara, tá? Isso varia muito, isso é muito de clube para clube. Mas o que eu fazia lá na Portuguesa? Né? Eu cuidava do time de futebol. Eu só ia uma vez na semana e também nos jogos, né? Final de semana ali no Campeonato Carioca. Eu não fazia dieta individualizada para todo mundo, né? Eu fazia o cardápio ali do refeitório dos jogadores e tinha uma conversa em geral com os jogadores, mas em questão de dieta individualizada era só para os jogadores que estavam ali com o percentual de gordura mais acima, tá? Então, esse trabalho, né, não dava para fazer uma dieta individualizada para todos, né? Era um elenco de 40 jogadores, 35, se tornava inviável, né? Trabalhando só uma vez na semana. Então era mais numa questão de tentar alinhar na conversa, né? E a dieta individualizada vinha mais para os jogadores que estavam mais com percentual, né, de gordura um pouco acima. E foi uma ótima experiência, só que eu precisei sair do clube porque eu não ganhava o salário, né? Não era carteira assinada, era uma ajuda de custo, né? Só de R$ 500. E aí eu saí da Portuguesa para trabalhar com refeição transportada. Mas isso eu vou falar mais para frente quando a gente falar na parte de UAN, tá? Alimentação coletiva. Então quando a gente pega aqui nutrição esportiva, se eu jogo aqui, por exemplo, no Rio Vagas, que é um site famoso, né? Famoso, digo, mais popular, né, para procurar vagas, eu jogo nutricionista esportivo. Geralmente vai aparecer que nenhum dado corresponde à pesquisa, né? Isso acontece. Então a gente fica meio que, cara, vaga em nutrição esportiva é muito difícil de ter nesse site de vagas, tá? Então o nutricionista esportivo ele vai trabalhar ali para otimizar a alimentação dos atletas, né? Visando desempenho, recuperação. Porém o mercado é muito fechado, com poucas oportunidades. O nutricionista esportivo em clubes, né? Ele pode ter uma variação salarial entre 3.800 e 4.100. Isso de acordo com uma pesquisa que eu fiz através de sites especializados. Só que não necessariamente seja isso, tá? Porque você tem dentro de um clube grande que eu estou falando, né, como o Vasco e Flamengo, eles têm os nutricionistas que trabalham com futebol, tem nutricionista que trabalha com futebol feminino também, né, dividido masculino e feminino. Tem os nutricionistas que trabalham em outros esportes, né? Basquete, remo, enfim, não vão trabalhar só no futebol, tá?
Então, essa é uma média bem básica ali, né, da pesquisa. Eu acredito que, na verdade, tem adicionais, tenha outros benefícios, né, dentro desses clubes. Então, realmente, não é uma escolha ruim, né? O problema é como que se entra, como que se consegue esse tipo de vaga, tá? Uh, e aí é muito de você pesquisar, de você conhecer pessoas, fazer network e tal. Isso é muito importante para a área, tá? Mas quando você quer atuar em nutrição esportiva e às vezes você não consegue, cara, você não tem vaga, né? Você fica vendo vaga e você não consegue. Às vezes você tem que arregaçar as mangas e procurar por você mesmo, né? Uma opção viável para você trabalhar com nutrição esportiva é buscar espaço em academias ou parcerias com profissionais de educação física. Aqui eu destaquei uma conversa, né, que eu mandei para um CT, né, de CrossFit, que eu mandei, eu falei, cara, ó, eu sou nutricionista, blá, 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 eu tô procurando locais para fazer parceria, né, ver seu perfil, e aí eu coloquei a proposta, né, realizar avaliação física, oferecer orientação individual e coletiva. O que é isso? É chegar para a pessoa, para o aluno e fazer uma orientação ali dentro da alimentação dele. Uma orientação coletiva é você reunir os alunos e escolher algum tema ali e bater um papo com os alunos, fazer acompanhamento e criar dietas individuais, né? E aí você vai fechar com o dono do local essa questão com um modelo de 50% para cada parte. Então você fica com 50% do valor, a academia fica com 50%, tá? E aí mandei, né? Eu tive resposta desse contato aqui, né? E isso daqui é uma opção que você tem, claro que você tem que garimpar, né? Eu recomendo que você faça isso com academias, né? Ou clínicas perto da sua residência, né? Se você mora em um canto, você vai mandar para um lugar muito mais longe, né? Você tem que ver também a questão de transporte, né? De locomoção, né? Como que vai funcionar isso? Você precisa entender que esse tipo de custo, né, você não vai ter pelo seu parceiro, né? É locomoção. Isso aí é com você. Então, quanto mais próximo da sua casa, melhor. Isso aqui é uma opção, né, para você trabalhar na área, para você conseguir, né, ter o seu espaço, né, desenvolver a sua carreira, tá bom? E aí, caso você não queira fazer isso, ou então você quer fazer isso e continuar fazendo, devido à dificuldade, o nutricionista opta por buscar seu espaço atendendo online ou presencial, que a gente vai falar lá no final da nossa palestra aqui. Veremos isso mais para frente, muita calma. Nutrição clínica, né? Nutrição clínica é a área que eu atuo hoje, né? Nutrição clínica hospitalar, tá? Como eu falei, eu sou supervisor de nutrição, então eu trabalho, né, na parte de assistência, né? Fazendo visita ali no paciente, no manejo ali da dieta do paciente, participando de round multiprofissional com os médicos, né, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfim. Toda a equipe multi que trabalha ali para o bem do paciente. Também tenho umas responsabilidades na parte de produção, né, que eu comecei trabalhando no hospital que eu trabalho hoje em produção, mas depois eu fui para a clínica. E aí, enfim, o tempo passou, as oportunidades foram aparecendo. E, cara, a nutrição clínica, ela tem a menina dos olhos de ouro, né? Também para muita gente, para muitos estudantes que querem iniciar nessa área, que querem trabalhar nessa área, só que é mais complicado. Eu não vou dizer que é mais complicado que nutrição esportiva, tá? Porque você não vê vaga para nutrição esportiva. Nutrição clínica você até vê, mas eu me arrisco a dizer que sem experiência na área de nutrição clínica, cara, você não entra. Não basta ter pós-graduação. Eu acho que ter pós-graduação em nutrição clínica é o básico. É o básico. Então, se você não tem, dificilmente você vai conseguir entrar, né? Porque tem uma barreira muito grande. Uma barreira muito grande. Porque se exige experiência nessa área, tá? Não quer dizer que seja impossível. Não quer dizer que você não vai mandar mais currículo para essa área. Significa que você precisa tentar um network, precisa tentar, talvez, concurso, enfim, precisa tentar alguma maneira de entrar nessa área. Eu vou falar especificamente da residência, eu acho que é nessa parte em clínica, né, que eu vou tocar no ponto de residência como uma oportunidade também para essa área. Bem, o nutricionista clínico trabalha com a prevenção e tratamento de doenças, né, por meio da alimentação.
atuando em hospitais, clínicas e consultórios e home care. O home care também é uma opção. O home care é a opção que você vai na casa do paciente, né? Só que financeiramente, às vezes, não compensa, tá? Na verdade, muitas das vezes não compensa. É um valor baixo, você vai ter todo o custo de locomoção. Eu já trabalhei com home care e para mim não compensava de jeito nenhum. Mas é uma opção caso se você não tem experiência, não faz nada, né? Na área, não está trabalhando, o home care pode ser uma opção também para você atuar. A média salarial de um nutricionista hospitalar no Rio pode variar entre 3.500 e 7.000, tá? Claro que se você é do nível mais baixo, talvez nutricionista júnior, nutricionista que está começando ali, né? Você deve ganhar, dependendo da rede que você for trabalhar, né? Você pode ganhar até menos do que isso, mas às vezes você pode ganhar mais, tá? Claro que se você chega no nível alto ali, né, talvez 7.000 seja próximo ali do que você pode alcançar. Isso é muito variado, tá? O bom é que o nutricionista você pode ter um vínculo empregatício, você pode ser CLT, trabalhar em um hospital, você pode atender, você pode ser RT em algum lugar, você pode dar aula, você pode fazer várias coisas, né, e ir acumulando, né? Então, necessariamente, o nutricionista ele não vai ser só nutricionista clínico, né? Ele pode fazer outras coisas, né? Ter outros negócios que a gente vai falar também nessa palestra. Espero que estejam todos aí, né? Não estejam dormindo, né? Nessa altura daqui da palestra. Bem, residência. Residência, cara, é uma opção para você ter experiência, né? Ter o título de especialista na área de nutrição. E é importante até para você tentar pleitear uma vaga na área hospitalar. Porque, como eu disse, você tem uma pós, é algo básico, né? Na área hoje em dia. Como a gente viu, né? 70% dos nutricionistas, mais 70%, tem pós-graduação. Então, você ter uma pós-graduação não é uma coisa que enche os olhos, né? É algo que é, tipo, nossa, básico, você tem que ter, praticamente, né? Então, a residência entra como opção para você se destacar, né? Como a gente viu lá no site do CFN, 1%, 1,6% tem residência. Então, é um número muito baixo, muito pequeno. E residência é bom porque você vai ter experiência na área, você vai receber salário, né? Não é pouca coisa, é o piso, né? Se não me engano, 3 e alguma coisa, né? Para quem não tem nada, né? Você receber esse salário, né? Uma carga horária menor, se eu não me engano, menos pacientes, né? Você tem toda aquela experiência, né? Vale muito a pena, com certeza. E aí você tem opções, né? Da UERJ que oferece, o FRJ. É importante você dar uma olhada, né, no site. Dá uma olhada no site da UERJ, da UFRJ. Entra nas páginas de nutrição para você dar uma olhada para ver quando que abre, né, as residências multiprofissionais. Vamos falar então de alimentação coletiva, UAN, tão temida por muitos profissionais e alunos, né, da área. Alimentação coletiva eu comecei a trabalhar logo no segundo período da faculdade, né, fazendo estágio ali no Copacabana Palace. Depois Habib's, né, depois refeição transportada, né, que eu fiquei menos de um ano, fiquei 8 meses. Recebi uma proposta para ser gerente de unidade no hospital, né. Permaneci trabalhando como gerente de unidade 1, depois gerente de unidade 2, num hospital, né, em alimentação coletiva. Então, realmente foi uma baita experiência, foi desafiador, né, que uma das coisas que você tem que ter trabalhando na área de alimentação coletiva é realmente gestão de pessoas, gestão de tempo, né, ter o tato ali para trabalhar com as pessoas. Isso aí você vai realmente precisar bastante nessa área, tá? E onde que o nutricionista pode atuar em UAN? Restaurantes comerciais, hospitais, escolas, hotéis e resorts, empresas de catering e eventos. Empresas de catering é onde eu comecei a trabalhar, né? Refeição transportada, né? Que fazia comida, oferecia comida para hospitais também, para o porto, né? Aqui do Rio. Enfim, então são várias áreas que o nutricionista de UAN pode atuar. E é onde a gente tem mais oportunidade, né? Se você for entrar no Rio Vagas ali, nutricionista de produção, na maioria das vezes tem. Às vezes tem vaga de supervisor, de coordenador, né? São oportunidades que aparecem dentro da área de UAN.
Então você tem, é importante destacar que dentro de One você tem várias funções, né? Não várias, mas algumas funções distintas, né? Atribuições diferentes. O One não é só o One e todo mundo faz a mesma coisa. Você tem um nutricionista de produção, de qualidade, você tem o nutricionista de planejamento, né? São coisas diferentes, tá? Eu vou tentar passar rapidinho por One para a gente chegar da parte de consultório e tal, né? Isso eu acho importante falar. Bem, em One você tem um nutricionista de produção, controla, supervisiona as preparações, né? Atribuições, gerenciamento de equipe, supervisão de produção, de refeições, controle higiênico-sanitário, treinamento e supervisão de equipe, que é uma das vagas que a gente mais encontra, né? Nutricionista de produção. De qualidade, né? O nutricionista de qualidade assegura a qualidade dos alimentos e a gestão de qualidade. Gestão de qualidade ele dá com papel, ele dá com documentação, ele dá com manual, gestão de processos, né? O nutricionista de qualidade ele tem muito mais a função de um supervisor, de um fiscal do que produção, tá? Nutricionista de produção ele vai para a cozinha, mete a mão na massa ali, liderando a cozinha, vendo realmente preparações, insumos e tal. De qualidade não. De qualidade ele cuida da gestão de qualidade, ele supervisiona a produção, tá? Tem lugares que a qualidade é acima da produção e você pode ter amizade com a produção, mas você vai supervisioná-lo, vai indicar ali, vai apontar as falhas da produção, dependendo do lugar onde você trabalha, vai ter essa distinção, tá? Então o nutricionista de qualidade vai fazer essas funções e vai fazer a gestão da qualidade. Manual, POPs, né? Controle de auditorias internas, então para quem gosta dessa área, tem também essa possibilidade. E você pode também trabalhar nessa área fazendo auditorias em outros locais, né? Não precisa ser necessariamente um local que você trabalha. Se você se especializar na área, você pode ter uma empresa de consultoria, né? É uma opção também, né? Alguns nutricionistas fazem consultorias, né? O nutricionista como empresa, né? Ele mesmo se vende ali para fazer consultorias, enfim. É uma área que, de certa forma, quando eu estava ali em alimentação coletiva, eu até pensei em fazer, mas depois eu migrei, eu fui realmente para a área que eu gosto, que é atender, que é mais a parte de nutrição esportiva, né? Trabalhando também, né, na nutrição clínica, enfim, é mais o cuidado da pessoa, né, da saúde da pessoa. Essa parte de produção meio que eu deixei de lado, eu ajudo, né, mas não é o meu foco, né, se desenvolver e trabalhar nessa área. Bem, aqui a gente fala também sobre o nutricionista de planejamento, que é uma área que realmente tem mais a função de elaboração de cardápios e gestão de custo e estoque. Gente, nutricionista de planejamento, ele vai cuidar de dinheiro, cara. Então, assim, se você errar nessa área de planejamento, se você botar uma vírgula diferente, um zero diferente, você acaba com o orçamento da unidade, tá? E você pode acabar também com a reputação ali de um dia de trabalho. Porque, por exemplo, se você erra no controle de estoque, se você compra menos e acaba para a preparação, você vai ter que substituir, enfim, vai ter as dores de cabeça que não pega bem, né? Então, o nutricionista de planejamento, ele realmente tem que entender o que ele está fazendo, ele tem que ser bem treinado, ele tem que gostar disso, ele tem que gostar de trabalhar com números, né? Vai trabalhar com fornecedores, controle de estoque. Então, se você quer trabalhar nessa área, e esse nutricionista de planejamento, ele tem muito mais o perfil de ficar só na sala dele, né, no computador, né, vai sair ali na cozinha algumas vezes, né, tem que sair, claro, para ver como é que tá andando as coisas, participa mais de reuniões, lida mais com números. Então, se você tem esse perfil mais analítico, né, talvez ser do planejamento seja mais o seu perfil. Mas se você tiver essa experiência de planejamento, cara, é muito interessante porque você já desenvolve uma habilidade para ser um verdadeiro gestor. Né? Então, ser um nutricionista de planejamento é muito interessante, tá? E também, pegando um gancho na área de planejamento, produção e qualidade, a gente tem a opção de offshore, que é também um desejo, né, para muitas pessoas que são nutricionistas. O nutricionista de offshore vai trabalhar em plataformas e navios, né, sendo responsável ali pela alimentação e gestão da unidade como um todo. Tá?
Então, você vai ter todos os encargos, né, todas as atribuições de um nutricionista de produção, de qualidade, de planejamento, às vezes só em você. Você vai ter que fazer tudo, né? Qual é o benefício? O benefício, cara, é que a média salarial é bem mais alta do que todas as áreas, né? Você pode ter um nutricionista ganhando de 7 a 15 mil reais por mês. Realmente é bem atrativo, né, o salário. E aí você tem períodos longos embarcados. Você pode trabalhar 14 dias embarcados, 30 dias, mas também você ganha as folgas equivalentes, né? Fica 14 dias a 30 dias em terra, né? E tem ali um salário bem diferenciado, né? Realmente é uma área que pode valer muito a pena e também é um desejo de muitas pessoas entrarem nessa área. Claro que para você trabalhar nessa área, você precisa ter um mínimo ali, um conhecimento de inglês, você precisa ter um curso específico, né, de Rio, de Salvatagem, né? E aí quem quer entrar nessa área é bom pesquisar como que faz realmente para entrar nessa área. Eu não trouxe muitos detalhes porque não é ideia ficar falando só de produção, tá? Eu quero passar rápido aqui por algumas coisas para a gente chegar logo na questão ali de consultório e tal, de como que você pode se desenvolver. Isso aqui é mais um geralzão para a gente ter uma noção ali, para o nutricionista ter uma noção sobre o desenvolvimento de carreira. Ainda falando sobre o One, a gente pode destacar, né, posições mais elevadas na área, como gerente de operações, coordenador e etc. Para você ter esse tipo de oportunidade, claro que você vai ter que se desenvolver na área, é uma coisa que leva tempo, não é fácil. Você não vai sair da faculdade e já vai preencher uma vaga de gerente de operações, supervisor, coordenador. Isso não vai acontecer, esquece. Você tem que se desenvolver na área, tem que buscar aprender, se especializar, ter experiência e ir crescendo nas grandes empresas, né? A gente tem empresas muito grandes, como Sapori, Gastroservice, né? GR. Então, são empresas muito grandes que vão ali ter todos os seus níveis hierárquicos, né? Que você pode crescer e se desenvolver. Então, uma vaga aqui de gerente de operações, coordenador, cara, vai te pagar ali um bom salário, tá? Talvez entre 8, 10, até mais, tá? 8, 10 mil por mês, até mais. Então, realmente não é algo tão... É algo a se pensar, né? Às vezes, para você que torce o nariz, fala, produção, cozinha e tal, alimentação coletiva não é a minha. Mas, às vezes, você começando a trabalhar com isso, você possa gostar e pode acabar se desenvolvendo na área. Bem, falando sobre agora uma parte que é muito sensível, né, do nutricionista, porque às vezes você se forma e você já quer partir para o consultório particular, tá? Só que não é tão fácil assim quanto parece. Porque quando você vai abrir um consultório particular, se você quer ter um consultório físico, né, atender ali, ter o seu próprio consultório, saiba que você vai ter que investir um valor considerável. Primeiro para ter o consultório, né, seja alugando, seja comprando, né, ou dividindo com alguém. Mas você vai precisar seguir algumas normas e alguns regulamentos, né? Você vai precisar ter alguma documentação para isso. Você vai ter, claro, tem que ter o CRN, né? O conselho, isso é o mínimo. Aí você vai ter que ter alvará de funcionamento, licença sanitária do Corpo de Bombeiro, certidão disso, certidão daquilo, escritura, comprovante de inscrição. Cara, é muito burocrático às vezes você ter o seu consultório particular. Isso aqui envolve custo, né? Isso aqui envolve realmente um valor considerável. Não é fácil ter esse tipo de coisa e demora um pouco. Mas se você já tem uma carreira consolidada, você quer ter o seu consultório, isso aqui é completamente possível. Mas para você que está começando, nem sempre vai ser. Inclusive, se você quer trabalhar com planos de saúde, se você quer ter vínculos com planos de saúde, geralmente os planos de saúde vão pedir para você essa documentação porque eles entendem que você vai ter o seu consultório, né? Você vai ter o seu lugar próprio. Alguns planos de saúde aceitam você atender online, mas nem todos, tá? Então, caso você queira trabalhar também com plano de saúde, se vincular a um plano de saúde, saiba que você tem um consultório particular, né? Ter um consultório próprio é importante também para você trabalhar nessa área. Só que também pode acontecer de você não estar no momento de você ter o seu consultório particular, mas você quer continuar atendendo, né? E aí você fala assim, eu não consigo abrir um consultório sozinho, né? O que fazer? E aí você pode alugar por hora, que é uma opção também, né?
ou dividir com outros profissionais de saúde, como fisioterapeutas, médicos ou psicólogos. Você pode também achar clínicas também de médicos, né, que tenham nutricionistas, né, ou então que pensem em ter um nutricionista. Aquele mesmo modelo que eu fiz do CT lá, né, que eu falei, para você atuar em nutrição esportiva, você pode procurar locais, né? Às vezes os locais não estão procurando nutricionista, mas às vezes você se apresenta uma boa proposta, o local pode, né, fechar uma parceria com você e você pode trabalhar nesses locais, tá? Ou então alugar um consultório por hora, também é uma opção. Tem muitos locais que alugam um consultório por hora, então você paga uma hora, trabalha ali no consultório e você tem ali o seu espaço. Minimamente você consegue ter um consultório físico, tá? Mas existe também outra alternativa, que é o atendimento online, né? Que é o que eu faço. Eu atualmente só atendo online pela praticidade, né, do atendimento. Só que não é só você ter uma câmera e um microfone. Para você ter, né, o atendimento online regularizado, você tem que ter, claro, o CRN, você tem que ter o cadastro no e-nutricionista, né, que é um braço aqui do Conselho Federal, você tem que estar dentro das normas éticas e técnicas, né? Não é de qualquer maneira que você vai atender, tá? Não é de qualquer maneira que você vai fazer esse atendimento online. Bem, a gente vai falar brevemente sobre captação de pacientes, que é uma parte sensível, né? Porque às vezes você se forma, você às vezes não sabe muito bem o que você quer, ou às vezes você só quer trabalhar com consultório, mas você não sabe bem o que fazer. E aí você acha que só o Instagram é a resposta para os seus problemas. Eu vou criar conteúdo no Instagram, que tá bom. Eu vou criar conteúdo no Instagram e tá bom. Só que, cara, lembra do que eu falei lá no início? Somos 194 mil nutricionistas. Então, dessa galera, se você for um estudante, né, e você fala assim, vou criar um perfil no Instagram. Cara, olha pro lado. Provavelmente vários colegas seus estão criando. Isso na sua turma, sem contar as turmas que estão para frente e as turmas que estão para trás, sem contar as outras faculdades e anos anteriores, enfim. Cara, a cada dia um nutricionista ou estudante cria um perfil no Instagram falando sobre nutrição. E se você realmente não se destacar com o seu conteúdo, né, você vai ser só mais um. Então, como que você vai crescer, né? E aí, possivelmente você vai começar atendendo as pessoas mais próximas a você, né? Que te conhecem e tal, e que podem ver ali que você está criando conteúdo. Mas se você quer expandir isso para outras pessoas, você precisa tentar criar outras ferramentas para você captar pacientes. Então você pode fazer, né, perfil parceria entre academias e clínicas, né, como eu já mencionei, perfil nas redes sociais e indicação de forma direta dos seus próprios pacientes. Isso aqui acho que vai ser o último tópico aqui da nossa palestra. Mas são coisas que você pode fazer, tá? Captação pelas redes sociais. Eu vou passar em cada uma delas rapidinho para dar um insight ali para vocês do que vocês podem fazer, tá? No Instagram, né? O nutricionista pode usar o Instagram para divulgar seu trabalho. Pode começar como estudante, né? Isso nada te impede. Porém, cada ano o número de páginas aumenta e o conteúdo é muito igual, né? Às vezes muito genérico. O nutricionista deve usar as redes sociais para divulgar conteúdo baseado em evidências, a fim de promover a sua imagem e o seu trabalho, tá? A proibição de divulgar imagens de antes e depois está prevista no Código de Ética. Isso aqui é uma coisa que a gente não pode fazer, né? É vedado o nutricionista divulgar fotos antes e depois, que é uma ferramenta, de certa forma, para mostrar, né, atrair pessoas, né, chamar atenção para o nosso trabalho. Só que a gente não pode fazer pelo Código de Ética. Eu não vou entrar aqui no mérito se eu sou a favor ou se eu sou contra. A questão é que é proibido, né? Mas, se eu não me engano, o personal, né, a pessoa formada em educação física pode fazer isso. Mas o nutricionista não. Mas não quer dizer que você não possa desenvolver outras maneiras para você mostrar o seu trabalho, tá? Uma das coisas que eu faço é pegar o feedback ali das pessoas, né, dos pacientes, e pedir um feedback dele. Pô, e aí, como é que está a alimentação? Como é que estão os resultados? E aí você pega ali, tira o print daquela conversa e joga, tá? Você não precisa jogar aqui,
perdeu tantos quilos e tal. Até porque se você mostrar a quantidade de quilos que a pessoa perde, isso também não pode de acordo com o código de ética. Não é só antes e depois, tá? Você falar quantos quilos a pessoa perdeu, expor números ali de resultados, isso também é contra o código de ética. Mas você pode pegar um feedback aqui da pessoa sem problema nenhum. Outro feedback que você pode ter é pegar uma página, você pode criar uma página no Google Meu Negócio, que eu vou falar aqui mais pra frente também, e você pegar aquele feedback, né, coletar aquele feedback da pessoa e você postar também na sua rede social. Se você tem um consultório particular, né, próprio, né, ou não precisa ser particular, mas se você atende de maneira presencial, você pode comprar uma plaquinha, colocar o QR Code ali, né, e a pessoa pega o celular, já vai direto para a página do Google Meu Negócio e pode fazer uma avaliação. Isso aqui é uma maneira também de você ter um feedback e de você divulgar também o seu trabalho, né? Além, claro, de criar conteúdo, né, nas redes sociais. Outra coisa que o nutricionista pode fazer é simplesmente criar um canal no YouTube, né? O YouTube monetiza, né, se você bater ali 4.000 horas e ter 1.000 inscritos, se eu não me engano. Mas é muito legal que você pode desenvolver um trabalho também no YouTube, né? Você pode criar também, por exemplo, algum curso, algum infoproduto, algum e-book, jogar ali no link do YouTube, cara, que os vídeos do YouTube, eles ficam rodando ali, cara, para sempre, tá? Então, todos os dias vai ter uma impressão. Então, uma pessoa vai ver ali, provavelmente vai ver o seu vídeo, vai assistir o seu vídeo. E se você tiver os links aqui da sua página, o que eu faço aqui, né? Eu boto aqui, marque sua consulta, entre no meu grupo, vou falar de grupo também, vou falar de WhatsApp também. Eu tenho um curso de fisiologia da obesidade e do emagrecimento, eu boto o link lá também. Então, cara, todos os dias as pessoas estão vendo os meus vídeos e possivelmente alguém vai clicar numa descrição e vai ver. Então, você criar um vídeo no YouTube, né, criar um canal no YouTube também é uma possibilidade de você expandir o seu trabalho, o seu negócio, né? De você ser visto, tá? Então, é algo considerável a se fazer. Se você, por exemplo, não tem... Claro, você pode criar um canal no YouTube a qualquer momento. Mas para você que quer realmente estar na área digital, né, e ter esse negócio, eu acredito muito que vale a pena você fazer esse tipo de coisa, tá? Outro ponto interessante é você ter o WhatsApp, ele não só o WhatsApp para fechar consulta, mas, por exemplo, você pode criar um grupo de nutrição, né, de educação física, seja lá o que for, né, claro, de nutrição, que é voltado para nutrição, né, a nossa conversa aqui. Você pode criar um grupo aqui no WhatsApp, por exemplo, eu tenho o meu que eu chamo de nutrição e metabolismo. E todos os dias não, mas toda semana eu posto um conteúdo, né? Boto um texto, boto ali no final, boto referência, se tiver referência, né? E vou criando conteúdo, vou alimentando o grupo. E volta e meia eu coloco a consultoria online, boto os planos que eu trabalho, né? Divulgo o curso online que eu tenho, né? Boto os links dos vídeos aqui, né, que eu tenho e tal. Então é mais uma maneira de você ir alimentando, né, as pessoas que querem conhecer o seu trabalho, que gostam do seu trabalho, sobre os seus produtos, consultoria, cursos, né, e-books, se você tiver. Então vale a pena você pensar nesse tipo nesse braço ali de trabalho, tá? Que pode ser muito favorável. Outra questão é o Google Meu Negócio, tá? Que você pode criar uma página no Google. E aí, aqui é o link, né, que eu falei para você pedir uma avaliação da pessoa, né? Ter um perfil aqui no Google Meu Negócio é interessante porque todos os dias alguém pode ver, né, quando a pessoa joga no Google lá, nutricionista esportivo em lugar tal, nutricionista esportivo no Norte Shopping. Se você botar a localização ali, provavelmente você pode ser uma página que vai aparecer, se você continuar tendo boas avaliações, as pessoas entrarem em contato, ver ali o seu perfil, você pode também ter pacientes, né, clientes ali vindo por esse perfil na rede social, tá? Outro ponto também interessante é pegar os pacientes que você já tem e incentivá-los, de certa forma, a oferecer os seus serviços, né? Por exemplo, eu ofereço um mês a mais na consultoria quando o paciente me indica, né? O paciente me indica, eu chego ali, o paciente fala, claro, né, a pessoa me indica. Essa indicação fechou, pagou, aí eu vou lá e ofereço, cara, agora
pela sua indicação, eu estou te oferecendo mais um mês grátis e tal, não sei o que, para a gente continuar a sua consultoria. E isso reverte bem, né? Isso converte, porque isso é uma propaganda boca a boca. Né? Isso é muito forte. A propaganda dos seus pacientes também de você é muito forte. Você pode fazer isso de maneira intrínseca, né? Você pode fazer isso de uma maneira simples na sua consulta, né? Você pode chegar para o seu paciente, estar no meio da consulta, e você pode falar, cara, se você conhece alguém que quer também mudar o físico, melhorar a alimentação, pô, fala de mim e tal, manda meu perfil, tudo mais, não sei o que, fala que você indicou, tal. Fala que você vai dar também mais um mês grátis e tudo mais. Incentive seus pacientes a convidar amigos e familiares. Isso pode ser feito por meio de oferta de algum benefício pela indicação, além, é claro, dos próprios resultados que a paciente já alcançou. Se o paciente já está emagrecendo visivelmente, as pessoas vão falar, o que você está fazendo? Né? A pessoa fala, não, estou fazendo um acompanhamento com um nutricionista. Cara, isso é muito forte para você ter indicação de mais pacientes. Né? E esses pacientes que vão vir, se você conseguir fazer um bom trabalho com eles, se a pessoa também for cabeça, né, conseguir ser uma pessoa desenrolada ali e tal, a pessoa vai também falar bem de você e isso vai atrair cada vez mais pessoas para o seu negócio. Tá bom? Pessoal, é isso. Provavelmente eu esqueci de falar alguma coisa, porque quando eu estava montando os slides aqui, a palestra, eu penso em alguma coisa, penso em outra, ia criando, escrevendo. Mas, no geral, é isso. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para vocês, né? Nem que seja 25 centavos em alguma coisa benéfica para vocês, tá? Deixo aqui meu Instagram, se vocês quiserem me seguir, eu sempre posto sobre nutrição, sempre posto alguma coisa interessante lá. Então, espero que tenha sido válido, útil de alguma forma. Se ficou alguma dúvida aí, pode entrar em contato, que eu vou estar muito feliz em dar um insight, né, falar alguma coisa, quiserem perguntar alguma coisa e tal. Claro que eu sempre posso ter mais alguma coisa para falar sobre processo seletivo, currículo, essas coisas, cara. Eu também tenho isso em mente, até pensei em desenvolver aqui também, mas ia ficar muito grande, muito longo. Eu vou deixar isso para depois. Agora é só um apanhado ali de informações para tentar ajudar de alguma forma. Tá bom? É isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.